Já imaginou-se caminhando por essas terras? Nelas, Jesus caminhou. Andar nessas ruas nas quais carregou a nossa cruz e poder ver o que tantas vezes os seus olhos contemplaram? Já imaginou-se entrando nessas casas medievais de Assis? São as mesmas que viram São Francisco a pés descalços, pregando aos pássaros, aos pobrezinhos. Ainda na Itália, imagine-se nas catacumbas, andando em terras banhadas pelo sangue de nossos mártires. Indo ao Vaticano receber a bênção de nosso Santo Padre o Papa. Você já imaginou-se em Medjugorje, onde Maria aparece diariamente falando de paz à humanidade? Lá tudo é paz e oração. Este sonho maravilhoso pode tornar-se realidade numa única peregrinação. Ligue já, sem compromisso, e veja que é mais fácil e barato do que você imagina. A Canção Nova quer levar você na próxima viagem. Faça parte do Clube do Ouvinte Canção Nova. Juntos venceremos esse grande desafio. Aclamação. Gálatas 2, versículo 19. Gálatas 2, versículo 19. O versículo 19 começa assim: pois é pela lei que morri para a lei, a fim de viver para Deus. E agora eu vou dizer e você vai repetir comigo: com Cristo eu sou um crucificado. Queria que você dissesse mais forte ainda: com Cristo eu sou um crucificado. Vivo, mas não sou mais eu. É Cristo que vive em mim. Pois a minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu assumo, Senhor, esta palavra: com Cristo eu sou um crucificado. Eu vivo, mas não sou eu mais. É Cristo que vive em mim. E eu quero, Senhor Jesus, que Tu vivas em mim, que sejas Tu a viver em mim, que seja a Sua vida a viver em mim, que seja a Sua vontade a se realizar em mim. Que eu viva, Senhor, mas que não seja mais eu, que sejas Tu, Jesus, quem vives em mim. A minha vida presente, eu a vivo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gente, santidade é isso. Santidade é substituir uma vida por outra. E só Deus pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer esta mudança de vida. A gente vive, mas não é mais a gente que vive. Quem vive na gente é Jesus. Eu digo mais: é esta obra que o Espírito Santo quer fazer em nós. Vou usar uma expressão ousada:
assim como o Espírito Santo concebeu Jesus no ventre de Maria, e Jesus se formou ali, no útero dela, Jesus foi formado. Da mesma forma, o Espírito Santo agora quer conceber Jesus em cada um de nós. Ele quer gerar Jesus em cada um de nós. Sim, Ele quer gerar Jesus em cada um de nós. Cada um de nós será como o ventre de Maria. Cada um de nós inteirinho será como o útero de Maria. Naquele útero, Jesus estava sendo formado. Jesus ia sendo gerado. Jesus, aquela carne, aquele corpo, aquela pessoa inteira, que tinha corpo, que tinha alma, mas que também tinha divindade. Era o Filho de Deus que estava se encarnando, que estava tomando carne ali no ventre de Maria. Era o Filho de Deus que estava sendo gerado ali no ventre de Maria. Gente, é isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer conceber e Ele quer gerar em Jesus, em cada um de nós. Diga comigo, faz isso, Espírito Santo. Concebe Jesus em mim. Gera Jesus em mim. Que a vida de Jesus aconteça em mim. Que a mente de Jesus esteja em mim. Que não seja mais a minha mente, mas a mente de Jesus. Que não seja mais a minha vontade, mas a vontade de Jesus. Que não sejam mais os meus sentimentos, mas os sentimentos de Jesus. Que não sejam mais as minhas emoções, mas as emoções de Jesus. Que não seja mais o meu corpo, mas seja o corpo de Jesus, vivendo em mim, agindo em mim, realizando em mim. Sim, ó Pai, que pelo Teu Espírito, Jesus aconteça em mim. Eu quero ser Jesus. Foi uma expressão ousada esta. Eu quero ser Jesus. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. A obra do Espírito Santo é esta. Ele quer realizar Jesus em nós, como está aqui dito por São Paulo. Eu vivo, mas não sou mais eu. É Cristo que vive em mim. Se é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Gente, o objetivo, a finalidade, a meta do batismo no Espírito Santo é realizar isso. O Senhor quer nos batizar no seu Espírito para isso. Para isso. Veja, por exemplo, nenhum de nós duvida que Paulo apóstolo era um Jesus vivo. Jesus se manifestava em Paulo, como ele diz aqui, Jesus vivia em Paulo. Jesus vivia em Paulo. Ninguém duvida disso. Como também Jesus vivia em João. Para trazer para mais próximo de nós, ninguém de nós duvida que Jesus vivia em Francisco de Assis. As palavras de Francisco eram as palavras de Jesus. Jesus falava através de Francisco. Jesus pensava através de Francisco. Jesus amava através do amor de Francisco. Jesus tocava as pessoas com amor, com carinho, através de Francisco. A mente de Francisco era a mente de Jesus. Eu até podia dizer, a mentalidade de Jesus estava na mentalidade de Francisco. Foi o que o Espírito Santo fez com Francisco. Nenhum de nós duvida que Clara de Assis realizou a mesma coisa. Femininamente ela realizou a mesma coisa. Jesus se manifestava em Clara. Eu digo, Jesus se manifestava até mesmo na beleza física de Clara. Clara era muito bonita, Francisco não. Me desculpe, ele era até feiozinho, bem feiozinho mesmo. Pequeno, baixinho, um rostinho assim miúdo,
Sabe aqueles hominhos assim, franzininho e pimentinha, né? Francisco era desse jeito. Mas é evidente, atrás daquele físico, Francisco tornou-se lindo, lindo, lindo. O rosto dele brilhava, os olhos dele brilhavam. Mas Clara não, Clara era fisicamente bonita, era bonita. Os cabelos dela eram maravilhosos. Ainda está lá em Assis, os cabelos de Clara, que foram cortados quando ela foi para viver junto com Francisco e seus irmãos. Estão lá os cabelos loiros de Clara. Jesus se manifestava na beleza física de Clara. Jesus se manifestava na mente de Clara, nos sentimentos de Clara, no amor de Clara, nas emoções de Clara, na vontade de Clara de Assis. Mas eu quero lhe dizer hoje, Paulo, João, Clara, Francisco não são exceções. Não são exceções, eles são demonstrações para nós daquilo que Deus quer fazer. Eles são demonstrações plásticas, concretas, do que o Espírito Santo quer fazer em cada um de nós, do que o Espírito Santo quer fazer em mim, do que o Espírito Santo quer fazer em você. Não queira menos. Gente, aí nós não podemos economizar, não. Muito menos nós podemos sonegar. Não, você não pode sonegar. O Espírito Santo quer e precisa fazer, e Ele tem o direito de fazer Jesus em você. Ele tem o direito de realizar Jesus em você. É direito dele. E nós não podemos impedi-lo de fazer isso. Então eu digo para você, queira você também. Queira você também. E não vamos deixar para depois. Diga logo agora, eu quero, Senhor. Eu quero porque o Senhor quer. Eu quero que o Espírito Santo realize Jesus em mim. Que Jesus viva em mim. Que já não seja mais eu quem viva, mas que seja Cristo que viva em mim. O meu viver é Cristo. Eu quero que seja assim. Eu peço que seja assim. Tenha livre acesso a mim, Senhor. Faça o que o Senhor quiser. Eu não vou mais impedir. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Age. Eu lhe dou plena liberdade. Realiza Jesus em mim. Nós fizemos uma coisa muito séria. Mesmo se a gente não leva muito a sério, o Senhor leva. Mesmo se a gente depois se esquece, o Senhor não se esquece não. Está no coração dele. E foi importante você ter feito isto hoje. E afinal, nós estamos realizando o que está na palavra. Com Cristo eu sou um crucificado. Então vamos repetir isto. Eu saio do trono do meu coração. Porque o trono não é meu. O trono é de Jesus. Quem deve estar no trono do meu coração é Jesus. E eu quero que Jesus saia da cruz. E Ele venha para o trono do meu coração. É preciso que Ele reine no trono do meu coração. E aí Ele governe a minha vida. A minha vida que estava desgovernada. Aí Ele dirige a minha vida, que estava sem rumo, sem direção. Eu quero que Jesus seja o comandante da minha vida. Jesus, eu entrego nas tuas mãos as rédeas da minha vida, a direção da minha vida. Senta no trono do meu coração, Jesus, e seja o Senhor. Governa, dirige, conduz. Eu lhe dou plena liberdade.
Quanto a mim, eu vou para a cruz. Eu sou um crucificado com Cristo. E preciso ser um crucificado. É preciso que esse homem velho, claro, as mulheres digam sem medo que essa mulher velha, é preciso que esse homem velho morra na cruz, termine na cruz, até que Jesus seja tudo em mim. Eu vou para a cruz. O meu egoísmo, a minha soberba, a minha vaidade, a minha falsidade, as minhas maldades, tudo isso vai para a cruz. A minha malícia vai para a cruz. A minha corrupção vai para a cruz. É aí que ela deve acabar. O homem velho deve acabar na cruz, para que Jesus viva em mim, para que Jesus viva totalmente em mim, para que Cristo seja tudo em mim. Eu vivo, mas não sou mais eu. É Cristo quem vive em mim. E com Cristo eu sou um crucificado. Beleza, gente, beleza. Pode aplaudir, porque valeu a pena. Valeu a pena. Você fez para valer. Eu quero proclamar um outro versículo com você, ainda na carta aos Gálatas. Vai para mim um pouquinho para frente. Capítulo 6, versículo 14. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Ele diz: eu por mim nunca vou querer outro título de glória que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ela o mundo está crucificado para mim, como eu para o mundo. Eu vou dizer e você vai repetir. Eu por mim não vou querer outro título de glória do que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ela o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Gente, é uma realidade e é preciso que isso seja realidade. Eu por mim nunca mais vou querer outro título de glória que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a nossa mudança, a nossa transformação está na cruz de Cristo. Está na cruz de Cristo. Nós passamos de um território para o outro, nós somos transladados das trevas para a luz, nós somos transladados do território do príncipe deste mundo para o território do Senhor Jesus, do reino desse mundo para o reino de Jesus, do reino dessa terra para o reino dos céus. Nós somos transladados, nós passamos de um território pelo outro, pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for pela cruz, nós não passamos, nós não passamos. Até esse tapete está aqui ajudando a gente, está ajudando. Você imagine um território e outro território. Quem está nesse território não consegue passar para o território de lá. Você não consegue pular. Há um precipício entre um e ele, entre um e outro. Muita gente pensa que existe um território do meio, uma coluna do meio onde eu posso ficar. Até alguns dizem, bom, eu não sou fanático de querer ficar nesse catolicismo, nesse cristianismo como vocês, não sou fanático não. Mas também eu não sou mau, pelo contrário, eu sou bom, honesto, trabalhador. Todas essas coisas que a gente costuma dizer, que as pessoas costumam dizer. Eu não sou mau, não sou. Não venha dizer que eu sou do demônio, não venha dizer que eu sou um depravado, um corrupto. Não, eu não sou. Mas também eu não sou desses fanáticos como vocês. É o pessoal da coluna do meio. E o pior é que muitas vezes nós ficamos nessa tal coluna do meio pensando que ela existe, mas ela não existe, gente.
Ela não existe. Ou você está no território das trevas, ou você está no território da luz, não existe meio termo. Ou você está no reino deste mundo, que é o reino do príncipe deste mundo, e você sabe quem é o príncipe deste mundo, porque foi Jesus quem o definiu príncipe deste mundo. Ou você está no território dele, ou você está no território do Rei Jesus. Não tem meio termo, não tem meio termo. Ou nós estamos num, ou nós estamos no outro. E nós precisamos passar de um para o outro. E veja, como é que se passa de um território para o outro. Então aqui está um território, lá está o outro. Vem Jesus e põe a sua cruz. Como eu dizia, graças a Deus, esse tapete aqui ajuda a gente a entender. Nós não conseguíamos passar de um para o outro. Nós não éramos capazes de transladar-nos. Essa palavra é boa. Transladar quer dizer passar de um lado para o outro. Nós não conseguimos nos transladar de um lado para o outro. Mas na hora que Jesus colocou a sua cruz entre um e outro, nós então podemos passar pela cruz de Cristo. Nós podemos passar pela cruz de Cristo e entrar definitivamente no reino da luz e permanecer no reino da luz, gente, e não voltar mais atrás, e não ficar mais brincando num território do meio como se houvesse um território do meio. Não. Nós não podemos voltar para trás. Já a gente volta para esse trecho aqui da carta aos Gálatas, mas deixa eu ir um pouquinho para frente com você. Tem carta aos Efésios, e logo em seguida tem a carta aos Filipenses, e depois carta aos Colossenses. Vai comigo, Colossenses, ainda no capítulo 1. Colossenses 1, versículo 13. Está aí uma palavra maravilhosa. Colossenses 1, 13. Ele, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos arrancou ao poder das trevas e nos transladou para o reino do Filho do seu amor. Nele somos libertos, nossos pecados são perdoados. Gente, que palavra maravilhosa. Repete comigo: Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transladou para o reino do seu Filho, o reino do Filho do seu amor. Nele somos libertos, nossos pecados são perdoados. Gente, aí está a beleza. Ele o Pai, porque Ele mandou o seu Filho. Tanto amou Deus o mundo, que Ele mandou o seu Filho único, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Porque o Filho não veio para condenar o mundo, mas o Filho veio para salvar o mundo. Para salvar o mundo. Gente, é através da cruz de Cristo que nós passamos para que isso aconteça. Ele nos arrancou, e a palavra é essa: Ele nos arrancou, porque do poder das trevas nós precisamos ser arrancados. Nós precisamos ser arrancados, e foi por isso que Jesus teve que chegar até a morte, e morte na cruz, para nos arrancar das garras de Satanás. Ele é como uma fera. Quando a fera pega a ovelha, ela não larga. Quando o lobo agarra a ovelha, ele não larga. É preciso arrancar a ovelha das garras do lobo. É preciso arrancar a ovelha dos dentes do lobo, da goela do lobo. E Jesus não teve medo de colocar a mão até mesmo dentro da goela do lobo e arrancar cada um de nós. Gente, Jesus fez isso comigo e com você. Nós somos insensatos, nós somos loucos, nós não levamos a sério as coisas espirituais. Nós olhamos as coisas espirituais como se fossem fábulas, como se fossem contos de fada, como essas historinhas de duendes e gnomos e mil coisas que estão por aí. Não são histórias de fada, não são histórias de carochinha, não são historinhas de criança, são fatos sobrenaturais maravilhosos. Jesus não teve medo de
expor-se, de colocar até mesmo o seu corpo inteiro na goela, dentro da goela do lobo, para arrancar cada um de nós, cada um de nós, cada um de nós. Imagine-se num prédio em chamas, e você não tem como sair, e entra alguém para salvar, e vai salvando, e quer salvar mais gente, e quer salvar mais gente, chega até você, e agarra você, e arranca você daquele prédio em chamas, e leva você para fora. Só que ele fica para salvar, e para não perder ninguém. Ele fica, e ele é vítima daquelas chamas, e ele morre naquelas chamas. Gente, foi isso que Jesus fez por mim, foi isso que Jesus fez para você. Assim como nesse caso que eu estou lhe contando, aquela pessoa enfrentou as chamas, Jesus enfrentou o pecado. Jesus foi vítima do pecado, inclusive o que os judeus fizeram foi justamente pecado. Foi a injustiça dele, a maldade deles, o ódio deles. Claro, o tentador os insuflou. Jesus foi vítima do pecado. Mas não só do pecado dos judeus, não. Eles aí eram os executores, mas atrás deles estava todo o nosso pecado, todo o nosso erro, todo o nosso desatino, toda a nossa loucura. Jesus morreu vítima dos nossos pecados, para arrancar a mim, para arrancar você, para arrancar mais um, para não perder ninguém. Jesus ficou e morreu na cruz, vítima do pecado. Jesus não foi simplesmente vítima dos judeus, não. Jesus não morreu simplesmente de tétano ou de asfixia. A causa da morte de Jesus foi pecado. Quem matou Jesus foi o pecado. Uma doença mortal chamada pecado. E para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida, Ele morreu. Você está entendendo? E é por isso que eu e você, gente, temos que levar a sério isso. Nós temos que passar por sobre a cruz de Cristo, e graças a Deus nós podemos passar por sobre a cruz dele e virmos para o território da luz, para virmos para o reino do seu Filho muito amado. Sim, nós podemos entrar no reino dos céus e ser cidadão do reino, e deixarmos para trás o antigo território, e deixarmos para trás a antiga vida. Gente, não dá para viver mais no mais ou menos, não é possível mais viver no mais ou menos, não. É uma loucura, depois que Jesus fez tudo o que fez por nós, viver no mais ou menos, viver nessa situação de desleixo espiritual, viver nesse conformismo, nesse comodismo. Gente, não é possível, é uma loucura, é uma ingratidão. E hoje o Espírito Santo está mexendo a gente, remexendo a mim e a você por dentro. A nossa meta só pode ser a santidade, ou santos ou nada, Gente, é preciso ser coerente, adentrarmos cada vez mais para o reino da luz, e longe do reino das trevas, nem chegar perto, não, de jeito nenhum. Mesmo aqui, mesmo estando no reino do Senhor Jesus, nós temos umas resvaladas, nós temos umas quedas. Agora, já imaginou a gente ficar brincando na região limítrofe? Ou até mesmo dar umas entradas no reino de lá? Loucos que nós somos, não é verdade?
loucos que nós somos. Mas hoje o Senhor está sendo decisivo conosco, determinado conosco, e é preciso que eu e você sejamos determinados. Gente, a renovação nos leva para isso, o batismo no Espírito Santo nos leva para isso. Ele não nos leva para um cristianismo de oba-oba, não, de maneira alguma. Pelo contrário, ele nos leva a um cristianismo decisivo, decisivo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Para esse mundo, eu sou um crucificado, e esse mundo é para mim um crucificado. Eu não tenho mais nada a ver com esse mundo, e esse mundo não tem nada mais a ver comigo. Volta comigo aqui nesse trecho, a carta aos Gálatas novamente, volta lá atrás, Gálatas 6, versículo 14, eu por mim, nunca vou querer outro título de glória, que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por ela, o mundo está crucificado para mim, a cruz à minha frente, e o mundo atrás, a cruz à minha frente, e o mundo atrás, a cruz à minha frente, e o mundo atrás, não retornarei, não retornarei. Comigo. Eu me decidi seguir Jesus. Mais forte. Eu me decidi seguir Jesus. Olha a palavra. Eu me decidi. E decidir é decidir. Seguir Jesus. Não retornarei. Não retornarei, mesmo sozinho, eu seguirei, mesmo sozinho, eu seguirei, mesmo sozinho, eu seguirei, mas nunca estaremos sozinhos, tenha certeza, não retornarei, não retornarei. Forte agora, eu me decidi seguir Jesus. Eu quero escutar vocês, forte, mais forte. Seguir Jesus, não retornarei, não retorna. A cruz à minha frente, a cruz à minha, e o mundo atrás. A cruz à minha frente, e o mundo atrás. A cruz à minha frente, e o mundo atrás, não retornarei. Com palmas, eu me decidi, bem forte. Eu me decidi seguir Jesus. Eu me decidi seguir Jesus. Não retornarei. Não retornarei. Pode aplaudir para valer, porque isso foi verdadeiro. Aplaude, aplaude, aplaude sem medo. É real, é verdadeiro, eu me decidi.
decidi seguir Jesus. Eu me decidi. Sim, meu irmão, que os anjos digam amém, que os anjos digam amém, que os santos digam amém à sua decisão. Eu me decidi seguir Jesus, eu me decidi seguir Jesus. Segue, 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 segue. Não seja ingênuo. Já sou da renovação, já estou nos grupos de oração, já tenho dom, já tenho ministérios, já estou na coordenação. Já tenho tantos anos de renovação. Não, meu irmão, não se iluda. É preciso a cada dia a gente retomar o caminho. Jesus disse, claro, quem quiser me seguir, quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo. Em outra palavra, renegue-se a si mesmo. Eu colocasse na cruz. Tome a sua cruz e me siga. Quem quiser me seguir, quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se, renegue-se a si mesmo. Eu vivo, mas já não sou eu. Está vendo aí a palavra? A Bíblia é coerente. Renegue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente, eu a vivo, sim, mas no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, Ele entrou nas chamas para me pegar, Ele morreu nas chamas do pecado, para me pegar e me tirar com vida e me dar vida. Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Diga comigo, eu sou um crucificado com Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente, eu a vivo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gente, este é o fundo do batismo no Espírito Santo. Nós pensamos que os dons sejam o fundo do batismo no Espírito Santo. Não, os dons são justamente o começo. O começo. Eu vi uma exposição em que se mostrava treinamento de pessoas que precisavam ir fundo no mergulho. E claro, a gente precisa se acostumar. A pressão é muito grande, é uma série de coisas. Então o que fazia? A pessoa pegava cordas que estavam já lá no fundo e se segurava nessa corda. Em vez de a corda estar segura lá em cima, estava segura lá embaixo, no fundo. Então a pessoa se agarrava na corda e ia mergulhando cada vez mais, criando coragem e indo para o fundo, cada vez mais. Os dons são isso. O batismo no Espírito Santo, essa graça, é a graça do mergulho. A palavra batismo no Espírito Santo já diz. A gente mergulha no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a possibilidade de mergulhar. É Ele que nos dá a possibilidade de mergulhar. Eu até digo, a gente teria medo de fazer um mergulho desses. É Ele que nos mergulha, Ele que nos joga, nos impulsiona, e a gente vai. E daí os dons são essas cordas, como se fosse uma escada, nas quais eu vou me agarrando, e vou descendo, e aguentando a pressão, para chegar onde? Para chegar lá. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo quem vive em mim. A minha vida presente, a minha vida atual, eu a vivo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está entendendo o que é o batismo no Espírito Santo? Batismo no Espírito Santo, como diz o Padre Jonas, é batismo no Espírito Santo. É o mergulho no Espírito Santo, onde você vai fundo. Gente, eu não cheguei lá ainda não.
Estou chegando, estou querendo chegar, estou me agarrando nas cordas dos dons do Espírito Santo, estou me agarrando no trabalho apostólico, eu não paro, porque veja, é o trabalho por Jesus, e é preciso a gente se dar, se entregar, eu digo até mesmo se esgotar nesse trabalho, porque é o trabalho por Cristo, é o trabalho por Jesus. Nós o seguimos na sua situação de salvamento. Sim, nós o seguimos na sua situação de salvamento. E quanto mais vamos trabalhando com Ele e por Ele, mais nós vamos entrando para dentro, profundo. E eu não posso parar de afundar, não posso. Tenho que ir cada vez mais. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Eu não posso parar, você não pode parar. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. O objetivo, a finalidade, a meta do batismo no Espírito Santo é chegar lá. Daí você já percebeu, né? A meta do batismo no Espírito é a humildade. Só pode ser a humildade. Me empresta essa cadeira aqui só para eu poder fazer uma demonstração. Gente, a finalidade do batismo no Espírito Santo não é você chegar e subir na cadeira, não é você chegar e subir na mesa. Não é. Pior ainda, a finalidade do batismo no Espírito Santo não é você ser sem vergonha, encostar a cadeira ali perto do altar e subir no altar. Deus me livre. E subir no altar e instrumentalizar o altar, e instrumentalizar o púlpito, e instrumentalizar a renovação, e instrumentalizar o grupo para os seus interesses, sejam eles quais forem. Nós não podemos continuar sendo sem vergonhas, desavergonhados, de treparmos até mesmo no altar, para os nossos interesses egoístas, personalistas. Não. O objetivo do batismo no Espírito Santo não é subir, é ao contrário, é de onde nós estamos, gente, mergulhar sem medo. E fica para trás tudo, e eu vou mergulhando, e veja bem, me agarrando aos dons, e me agarrando ao trabalho apostólico, ao trabalho de evangelização, ao trabalho de orar pelos irmãos, de trazer irmãos para o Senhor. Eu vou mergulhando, vou indo profundo, para a humildade, renego-me a mim mesmo, renuncio-me a mim mesmo. Eu vivo, mas já não sou eu, não é mais a minha vontade, não é mais a minha mente, não são mais os meus gostos, mas é Cristo que vive em mim, e a vontade de Cristo é o gosto de Cristo. Você entendeu? Até chegar lá. E não dá para parar nesse mergulho, não dá. Vai chegar um dia que a gente vai poder chegar e sentar no repouso do Senhor. Mas só quando o Senhor vier, e disser: eia servo bom e fiel, eia serva boa e fiel, porque você foi fiel neste pouco, nesse mergulhozinho que você teve que dar, eu te constituo no muito. Entra no repouso do teu Senhor. Não é assim que está no Evangelho? E foi o Evangelho de uns dias atrás. Entra no repouso do teu Senhor. Daí sim. Até lá, eu e você não temos o direito de repousar. Eu e você não temos o direito de repousar. Gente, santidade, trabalho e santidade são correspondentes. Aqui, justamente nessa casa onde nós estamos, eu posso lhe dizer, o meu pai, Dom Bosco, não meu pai Sérgio, que também foi um homem maravilhoso,
Mas o meu pai, Dom Bosco, a quem a minha mãe me consagrou na hora do meu nascimento, eu posso dizer, eu estou vivo e não sou um débil mental, porque a minha mãe teve a graça de me consagrar na hora do meu nascimento. Quando eu estava ali entalado, desculpe a expressão, mas era essa, eu não conseguia nascer, não conseguia, nem médico conseguiu me arrancar, nem aqueles ferros fórceps conseguiram me arrancar. Quando a gente conta para médicos o que eu passei, eles ficam bobos, mas disse, ou o senhor teria morrido, ou o senhor teria ficado débil mental, porque teria faltado oxigênio naquele momento. E realmente, eu posso dizer, eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Portanto, a minha vida só pode ser inteiramente de Deus. Só pode. Já no meu nascimento, eu tive a mão de Deus ali. Porque a minha mãe teve a graça de me consagrar a Dom Bosco. Teve. Foi a primeira vez que ela ouviu falar de Dom Bosco. Era um rapaz na sala ao lado. Eu nasci no interior, portanto num quarto, em casa. E na sala ao lado estavam falando sobre isso. E um rapaz falava a respeito de Dom Bosco, recém-canonizado. E a minha mãe, sabendo por aquilo que ele dizia, que ele era o santo dos jovens, me consagrou a Dom Bosco. E ele levou a sério. O meu pai, Dom Bosco, quando morreu, o médico que cuidou dele nos últimos anos, diante da insistência dos salesianos, porque os salesianos estavam preocupados, será que nós não fizemos tudo pelo nosso pai? Será que nós nos descuidamos de alguma coisa? Ele podia viver mais. Então perguntavam ao médico do que é que foi que Dom Bosco morreu. E o médico disse, fiquem sossegados, Dom Bosco não morreu de doença nenhuma. Dom Bosco morreu porque ele gastou todas as suas energias. Ele já não tinha energia nenhuma, ele gastou todas. Ele exauriu as últimas, e na hora que ele exauriu as últimas energias, ele sumiu como uma vela que se apaga. Gente, eu e você só podemos ser como meu pai. Eu e você só podemos ser como Dom Bosco, só. Nós temos que gastar todas as nossas energias, gente, no reino de Deus, na conquista de almas para o reino de Deus. Sim, é no trabalho que nós nos santificamos, é no trabalho, é na nossa entrega, gente. É uma loucura ficar poupando para este mundo, é uma loucura ficar sonegando para esse mundo, para essa porcaria do mundo que está aí ao nosso redor. Verdade ou não é? O mundo é ou não é uma porcaria? Você está sonegando para quê, meu filho? Você está poupando para quê, minha filha? Para os meus filhos, para o futuro dos meus filhos. Que futuro, que futuro. Primeiro que não há grande futuro não, já não há mais muito tempo não, mas mesmo que houvesse, o que adianta deixar os seus filhos ao léu desse mundo imundo? Você, pelo contrário, precisa empenhar-se e gastar. Aí sim você tem que investir em arrancar os seus filhos, e a partir dos seus filhos, todos aqueles que Deus lhe deu, da imundície desse mundo, e levá-los arrancados para o reino do Rei Jesus. Esse é o seu empenho, aí está o seu investimento. Os outros investimentos, gente, são loucura. Poupar para o futuro do seu filho é loucura. Quanta gente poupou para dar aos filhos o melhor, e hoje recebe na cara o maior tapa do filho ingrato, da filha ingrata, do filho que foi para as drogas, da filha que foi para uma vida de sexualidade errada, revoltado com o pai, revoltada com a mãe. Verdade ou não é? Verdade ou não é? É preciso poupar sim, investir sim, mas na salvação dos nossos filhos e na santificação dos nossos filhos. O futuro está nas mãos de Deus. Dê ao seu filho o reino e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Nós pais, deixa eu falar assim, nós pais somos loucos.
Nós invertemos todas as coisas. Dê ao seu filho o reino de Deus e a sua justiça. Dê à sua filha o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado a ele e a ela por acréscimo. Saiba disso. Os seus investimentos são loucura. Os seus investimentos têm acabado com filhinhos e filhinhas de papai. Sim. Os nossos investimentos, os nossos tais investimentos, têm criado filhinhos e filhinhas de papai, que só nos deram dor de cabeça e dor no coração. Nós fomos loucos, e alguns insistem em ser loucos. Não, gente, o investimento é a salvação dos nossos filhos. Dê a seu filho, dê a sua filha o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. Arranque o seu filho, mesmo que tenha que ser sangrando os seus joelhos, mesmo que tenha que ser sangrando os seus joelhos. Arranque o seu filho, arranque a sua filha do reino das trevas, do reino do príncipe desse mundo, e translade e traga o seu filho e a sua filha para o reino do Senhor Jesus. E tenha certeza, trazendo o seu filho para o reino do Senhor Jesus, tudo mais lhe será dado por acréscimo. Você não quer ir comigo lá para essa passagem? Já misturamos tudo mesmo, então vai comigo lá para Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Esse versículo que eu citei é Mateus 6, versículo 33, onde está: procurai ou buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, e tudo isso vos será dado por acréscimo. Gente, a nossa Bíblia tem uma tradução maravilhosa. Ela diz: procurai primeiro o reino. Então procurai também para o seu filho, para a sua filha, primeiro o reino e a justiça de Deus. E essa é a tradução correta, é a tradução ao pé da letra. Buscai o reino, procurai o reino, dai o reino aos vossos filhos, às vossas filhas, e a justiça de Deus. Procurai a justiça de Deus. Por que justiça de Deus? Porque justiça é dar a cada um aquilo que lhe cabe. Se esta Bíblia é sua, é justiça eu te dar essa Bíblia. Eu sou obrigado a ir correndo entregar para você essa Bíblia, se ela é sua. É dar a cada um aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe é próprio. Os seus filhos são de Deus. Muito pai e muita mãe estremece, né? Porque fez dos filhos propriedade. Não. Os seus filhos não são seus. A beleza dos seus filhos lhe foram dados em arrendamento. Você sabe o que é arrendamento? A gente pega um terreno e dá em arrendamento. E aquele que dá em arrendamento vai querer também o preço do arrendamento. Claro, há um preço no arrendamento. Os seus filhos foram dados a você. E é bonito isso. Eles são de Deus e foram dados a você em arrendamento. Nesse tempo, você recebe muito dos seus filhos. Mas o objetivo de Deus ter dado esses filhos para você, foi para você cuidar deles, foi para você arrancá-los do reino das trevas, do reino do príncipe deste mundo, e levá-los para Deus, e levá-los para o reino de Deus. Esse é o objetivo. Levá-los para o reino de Deus. E isso é justiça. Diga comigo: os meus filhos são de Deus. E é justiça dar a Deus o que é de Deus. Eu preciso dar a Deus o que é de Deus. Eu preciso dar os meus filhos salvos de volta para Deus. É esse o objetivo pelo qual Ele me arrendou os meus filhos. Os meus filhos me foram arrendados para eu devolvê-los salvos para Deus.
Você entendeu? Faça isso e tudo mais lhe vai ser dado por acréscimo. Procurai primeiro o reino e a justiça de Deus, e tudo isso vos será dado por acréscimo. Veja, a Bíblia ela é exata, e tudo isso, mas que tudo isso bom, tudo isso é tudo isso. Volta para trás. Volta para trás. O que está dizendo os versículos últimos, a partir do versículo 25? Eis porque eu vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Veja, é disso que está falando. Portanto, tudo isso de que fala lá, são coisas concretas. Não vos preocupeis por vossa vida, não vos preocupeis com o futuro dos vossos filhos, com o que comereis, com o que eles comerão, nem por vosso corpo, com o que vos vestireis, com o que eles se vestirão, como é que eles vão estudar, como é que eles vão ter médico, remédio. A vida vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros do céu, não semeiam nem ceifam, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste os alimenta. Não valeis vós muito mais do que eles? Gente, o seu filho e a sua filha vale muito mais do que passarinho? Claro que vale muito mais do que passarinho. Não valeis vós muito mais do que eles? E quem dentre vós pode, à força de preocupar-se, prolongar por pouco que seja a sua existência? E com a roupa, por que vos inquietar-vos? Aprendei dos lírios dos campos, como crescem, não se afadigam nem fiam. Ora eu vos digo, o próprio Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Os seus filhos são mais do que os lírios dos campos. Os seus filhos são mais do que as florzinhas do campo são. Se Deus assim veste a erva dos campos, que hoje existe e amanhã será lançada ao fogo, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé, pai de pouca fé, mãe de pouca fé. Você entendeu? Não vos preocupeis, portanto, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Tudo isso os pagãos procuram sem descanso. Pois bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de todas estas coisas. Procurai primeiro o reino e a justiça de Deus, e tudo isso vos será dado por acréscimo. Se você dá aos seus filhos o reino de Deus, se você dá aos seus filhos a justiça de Deus, isso é, se você dá a Deus o que é de Deus, seu filho é de Deus, sua filha é de Deus, tenha certeza, Deus vai dar a ele e a ela tudo o mais por acréscimo. Tudo isso, comida, bebida, estudo, médico, remédio, tudo mais. E além disso, a vida eterna, a certeza de que seu filho vai ser salvo, que sua filha vai ser salva. Essa é a certeza que vale, gente. Essa é a certeza que vale. O que adianta um filho gordinho, fortinho, vitaminado, uma filha bonitinha, muito bem vestidinha, que ganhou não sei quantos concursos de princesa, de miss, de rainha no colégio, que fez ginástica, que estudou naquele outro colégio, que fez essa e aquela faculdade, e se formou nisso e naquilo, e acaba no inferno. O que adianta? O que adianta? O que adianta? E veja, não é só inferno da eternidade, mas até mesmo inferno de agora, infernando a sua vida, com uma vida revoltada nas drogas, na bebida, numa sexualidade errada. Quanto pai, quanta mãe levando tapa na cara da vida pelos filhos que ele amancebou. Não seja mais louco, dê ao seu filho e à sua filha o reino e a justiça de Deus, e saiba que
tudo isso, que tudo mais que ele necessita, Deus dará a ele e a ela por acréscimo, e além do acréscimo, a vida eterna, a certeza de que você vai ter o seu filho para sempre, para sempre. Não queira o arrendamento por 90, por 100 anos, 100 anos de arrendamento é pouco. Queira o seu filho, queira a sua filha com você por toda a eternidade. De nada vai adiantar você ter o seu filho nessa terra se não tiver no céu. Pior se vocês dois forem para o inferno, pior. Porque lá o seu filho vai odiar você, porque no inferno não se ama, só se odeia. Só se odeia, e você vai odiar o seu filho lá, porque no inferno ninguém ama, só se odeia. Gente, temos que ser sensatos. Você quer odiar o seu filho e ser odiado por sua filha por toda a eternidade? Sejamos sensatos. O objetivo do batismo no Espírito Santo é levar-nos nesse mergulho. Eu vivo, mas já não sou eu. Meu filho e minha filha vivem, mas já não são eles. Meu marido, minha mulher vivem, mas já não são eles. É Cristo que vive em mim, é Cristo que vive neles, cada vez mais, 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 até que nos encontramos com Ele lá, na vinda dEle. Ele vai dizer: eia, servo bom e fiel. Porque você foi fiel nesse pouco, nesse mergulho, eu te constituo no muito. Entra no repouso do teu Senhor. Até lá, bom trabalho para você. Até lá, bom trabalho para você. Boa fadiga para você. Faz-me fiel, precioso Jesus. Faz-me fiel. Todos nós. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver. Faz-me fiel. Levanta bem a sua mão, levanta bem a sua mão, isso. E você sabe aquilo que você precisa agora dizer ao Senhor: Senhor, faz-me fiel. Faz-me fiel, Senhor. Pensa naquilo que você precisa ser fiel agora, na sua casa, na sua família, e fala para o Senhor: faz-me fiel, Senhor. Fala bem forte: faz-me fiel, Senhor. Isso. E vamos todos juntos cantar isso. Faz-me fiel, Jesus, porque e é o tipo de jogada que dá moral pro time. Olha só, a comemoração bem mais forte do time, com uma defesa maravilhosa, peixinho com a mão no chão. Olha só a repetição.